Senhor. Peço a maneira de que abra suas Bíblias lá em Lucas. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25, amém? Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu uma música e um barulho de dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer festa para mostrar a nossa alegria, pois esse teu irmão que estava morto viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Muito interessante esse livro. Eu gosto muito do livro de Lucas, por não ser uma pessoa que estava presente, mas que consegue detalhar pontos chaves, assim, ou com mais detalhes, o que o livro de Mateus e Marcos traz diferente, ou com uma visão um pouco diferente, mais detalhada, mais especificada. E esse livro, escrito ali mais ou menos entre 80 e 90 depois de Cristo, o interessante dele é que ele foi escrito para um público judeu e gentios. E era uma coisa que diariamente Jesus era confrontado. Porque nesse episódio aqui, particularmente, Jesus está sendo confrontado pelos doutores da lei, dos fariseus, porque estava presente com pessoas que geralmente são esquecidas, pessoas que ninguém dá valor, pessoas que ninguém quer perto. Mas eram essas pessoas que Jesus estava procurando. Eram essas pessoas que Jesus estava abençoando. Eram essas pessoas que Jesus estava curando. Que Jesus queria mostrar para os fariseus que ninguém é desprezado pelo Senhor. Quando o bispo estava orando pela palavra, e eu confesso que eu vim pedindo a Deus: Senhor, por favor, confirma. Se não for, eu preciso saber o que eu vou ministrar. Porque até então eu tinha receio de que não fosse a minha vontade, não fosse a vontade do Senhor estar ministrando essa palavra aqui. Mas em dois momentos aqui da palavra de abertura e da oração do bispo foi confirmado que era realmente isso. E eu sinto dizer que doeu em mim quando Deus começou a falar comigo nessa palavra. E provavelmente vocês vão me interpretar assim também. Mas há várias formas do Senhor nos ensinar. E muitas das vezes nós não vamos gostar. Porque essa palavra demonstra muitas e muitas das vezes atitudes que nós estamos tendo diariamente dentro da igreja. Não só dentro da igreja, lá fora também. Mas vamos voltar aqui, para ser mais específico. Uma coisa que me chamou a atenção já no começo, que era o filho que vivia na casa do pai, que estava junto com o pai, não sabia o que acontecia dentro da sua própria casa que ele morava. É uma pergunta tão aberta assim, para cara, você mora no lugar
Você está lá todo dia, você não sabe o que acontece. E mais um pouco à frente, mostra o quanto que aquele filho mais velho estava tão cheio de si, de achar que estava certo, que até confrontar a atitude do pai, ele confrontou. Porque quando o pai veio diante dele para responder ou tirar a dúvida dele e mostrar a alegria que ele estava do filho mais novo de ter voltado, ele não aceitou. Tanto com as próprias palavras dele, ele disse que este teu filho, você vê que era tão... Ele estava tão ferido, ele estava tão receoso, ele estava tão cheio de si, de achar que a verdade dele era absoluta, que ele nem considerava mais ele como irmão. E achava que a atitude do pai era errada. Por quê? A própria palavra de Deus diz que ele se colocou como uma pessoa que obedecia. Só um minutinho. Lá no capítulo 29, no versículo 29, ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo ao Senhor, e nunca desobedeci uma ordem sua, e mesmo assim o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito. Ele vivia na casa do pai, tinha contato com o pai, trabalhava com o pai, mas não se sentia aceito pelo pai, não se sentia querido pelo pai. E aquilo, por muitos e muitos anos, eu penso que diferente do que foi feito com o filho mais novo, impediu ele de enxergar tudo que ele tinha disponível para ele, tudo que ele tinha disponível junto com o pai. Automaticamente fechou os olhos dele para o mundo, fechou os olhos dele para uma possível reencontro com o irmão, de relatar laços que foram perdidos. Era simplesmente o que ele achava e pronto, acabou. Não deixava enxergar mais nada, não deixava enxergar a atitude maravilhosa que o pai tinha diante do filho mais novo. Isso mostra cada vez mais para mim o perigo que é nós sempre acharmos que é a nossa verdade, que nós somos santos, que nós somos isso, que nós somos aquilo, e esses achismos, essa religiosidade, impedir que a graça e a misericórdia do Senhor alcance outras pessoas, assim como nós fomos alcançados também. Porque todos nós tivemos vidas pregressas. Todos nós cometemos erros no passado, vamos cometer no presente e provavelmente vamos cometer no futuro. Mas diferente do irmão, aqui nessa passagem, o pai não olhou para o que foi feito, não olhou para o desrespeito, não olhou para o que ele fez, não olhou para a desonra. Ele simplesmente olhou com um olhar de misericórdia, abraçou o filho de novo, trouxe para dentro, alimentou, limpou, botou vestes novas, anel no dedo, restabeleceu um título que era dele desde o começo. E me chamou muita atenção porque muitas das vezes estamos agindo da mesma forma, não só dentro da igreja, mas fora também. Muitas das vezes um familiar, muitas das vezes um conhecido, um vizinho, muitas das vezes alguém desconhecido. Cadê o nosso bispo? O bispo estava falando ali, eu me veio na hora na cabeça, ele está certo. Muitas das vezes uma pessoa desconhecida na rua que não se considera mais especial, não se considera mais nem digno de estar aqui. São essas pessoas, são esses momentos, e é através dessa palavra que Deus mostra o quanto que nós carregamos algo que muitas das vezes não é o que Jesus quer. Carregamos muitas das vezes uma religiosidade que mais vai afastar do que unir, que mais vai afastar do que alcançar. E o que é mais interessante, porque ele pontua a todo tempo nas suas respostas ao Pai como se a razão dele fosse absoluta e que não tinha mais margem para aquele filho voltar.
Quantas e quantas vezes a gente já não ou colocou ou se foi colocado nessa situação de achar que não, agora não tem jeito mais não, eu errei demais, não, eu não sou digno. O que me deixa mais intrigado é porque isso é o nosso pensamento, mas não é o pensamento de Deus. Essa é a nossa visão, mas não é a visão de Deus. Porque se a visão de Deus fosse realmente essa, nenhum de nós estaríamos hoje sentado nessas mesas, nas cadeiras, buscando a palavra dele, sabendo que os ensinamentos dele vão ser aplicados lá fora através de nós. Muitas das vezes não vai ser do jeito que a gente gosta de ouvir. Muitas das vezes não vai ser acalentando o nosso ego, que ele não veio para... A palavra dele não está aqui para acalentar ele de ninguém, pelo contrário, para mostrar o quanto que nós somos errados e o quanto nós dependemos dele. Caminhando mais um pouquinho nessa palavra, dá para ver que naquele momento, aquele que era excluído, aquele que não tinha valor, aquele que não tinha nem consideração por si própria de achar que era digno de ser chamado de filho, queria ser empregado, estava dentro de casa, limpo, restabelecido, alimentado, enquanto aquele que vivia dentro da casa do pai estava lá de fora. E o que me chama a atenção nessa ministração, nessa palavra, é porque ela não fala, Jesus deixou bem específico assim, que não fala se ele entrou para dentro de casa. Se ele entrou para comemorar que o irmão voltasse. Se ele deixou a amargura de lado e entrou para ficar junto do irmão. Isso me deixa entender que é Jesus mostrando para a gente que nós temos a opção. Nós temos a opção de jogar a religiosidade de lado, o nosso achismo de lado, e entrar para dentro da casa do Pai, ter relacionamento com o Pai, ter relacionamento com aqueles que estão dentro da casa do Pai e se alegrar. Porque a escolha é nossa. A escolha é nossa. De estar lá com o Pai ou não. Amém? Sei que foi muito breve essa palavra, mas Deus tenha falado aos seus corações. Amém? Vocês que nos assistem, abraça seu irmão. Abraça todos que estão em volta de você, até mesmo aqueles que você acha que não merece, porque todos merecem o amor do Pai. Amém?